Olá, professor Bruno, mais uma vez. Venho então aqui falar sobre o conceito de liderança. As organizações do mundo contemporâneo tecnológico, para serem competitivas, para além dos investimentos em tecnologias, devem também investir nas suas pessoas, ou seja, nos seus colaboradores, pois as equipas motivadas e de alta performance contribuem ativamente para o alcance dos objetivos e desenvolvimento da organização. Influenciar colaboradores e motivá-los é o desafio atual da liderança. Conceptualizar a liderança não é linear, pois há que ter em conta a vertente social e da componente humana inerentes, mas apesar da multiplicidade de definições no contexto organizacional, liderança pressupõe um destinatário coletivo, ou seja, um grupo de pessoas e um sujeito com competências para influenciar esse grupo de pessoas. A liderança é então um conjunto de atividades que um indivíduo numa posição hierarquicamente superior desempenha para conduzir e orientar atividades dos outros membros da organização com a finalidade de atingir eficazmente os objetivos da organização, recorrendo a vários estilos e teorias de liderança. A liderança deve então ser assumida como um processo interativo entre líder e liderados, pois ambos têm um papel ativo, líder enquanto guia, decisor, influenciador e motivador, e o liderado ou colaborador enquanto difusor da cultura organizacional. Ou seja, todos trazem benefício para a organização numa rede entre ajuda e tendo por base uma comunicação eficaz e efetiva, atingindo assim, em equipa, o sucesso da organização a que pertencem. Devido à dificuldade de explicar o conceito de liderança, comumente são aceitos 3 paradigmas na conceptualização da liderança: a teoria dos traços de personalidade e do líder, a teoria sobre os estilos comportamentais, teoria situacional ou contingencial da liderança. Nas últimas décadas têm também surgido novas perspectivas que se referem ao carisma e à capacidade transformacional dos líderes no que diz respeito à relação que mantêm com os membros da organização. Vou falar sobre os 3 paradigmas de uma forma muito resumida. Na teoria dos traços de personalidade, o líder é dotado de traços, ou seja, inteligência superior, autoestima, estabilidade emocional e competências inatas que lhe permitem ser um líder eficaz em qualquer situação. As características marcantes do líder permitem influenciar o comportamento dos outros membros da organização. Um líder eficaz é capaz de inspirar confiança, ser inteligente, perceptivo e decisivo perante os seus subordinados. Assim, um indivíduo que não fosse detentor destas características não poderia ser um líder, uma vez que esta teoria defende que não é possível formar líderes. Esta teoria apresenta algumas limitações, uma vez que a presença de um conjunto de traços no indivíduo não significa que ele seja um líder de sucesso e, por outro lado, um líder dotado de determinados traços pode ser eficaz num contexto, mas ineficaz noutro. Aliás, atualmente é consensual que a liderança não depende apenas da personalidade do líder, mas também do contexto e dos seus seguidores ou colaboradores da organização. Pelo que surge assim a teoria sobre estilos comportamentais, em que o principal fator de liderança é o estilo de comportamento do líder, tudo o que o líder faz. Assim, ao identificar comportamentos próprios de líderes, é possível apostar em programas de formação para treinar e ser mais eficaz. Nesta teoria, o comportamento do líder resulta da personalidade do líder e da situação ou contexto. Assim, consoante a circunstância, os membros da organização e as tarefas em execução, o líder deve aplicar os 3 estilos de liderança, ou seja, pode ser autocrática, democrática e liberal ou as 3 em conjunto. Este modelo foi também questionado no que diz respeito à sua aplicabilidade na formação e seleção de líderes, surgindo assim a teoria situacional ou contingencial da liderança, que acrescenta que para atingir a eficácia, cada situação exige um tipo de liderança diferente e adequado ao contexto. Ou seja, a liderança não se aplica apenas ao que o líder é ou faz, mas estende-se também ao tipo de subordinados que compõem a organização, ao tipo de tarefas a realizar e ao contexto em que todos os membros da organização estão inseridos. Neste caso, o líder eficaz é aquele que evidencia a capacidade de adaptação a grupos de pessoas com determinadas particularidades, sobre condições muito diversificadas, sendo que cada contexto requer um tipo de liderança diferenciado. No seguimento desta teoria surge também o modelo de Fiedler, em que o autor identifica 3 variáveis que influenciam a liderança positivamente: boas relações entre líderes e liderados, tarefas bem organizadas e com objetivos bem definidos, poder da posição, ou seja, a capacidade que o líder tem de promover ou dispensar quaisquer indivíduos da sua equipa. Ou seja, assim, a boa liderança depende da articulação entre estilos de liderança e demandas situacionais. Também enquadrada nesta abordagem, ou seja, na teoria situacional ou contingencial, surge a teoria da liderança situacional de Hersey e Blanchard, ou teoria dos ciclos de vida, que advoga que o comportamento e a formação de
E a forma de atuação do líder depende do grau de maturidade dos seguidores e que, à medida que isto evolui, alterar-se-á também o tipo de liderança a aplicar. Existem então 4 níveis de maturidade e assim o líder deve aplicar 4 estilos de liderança diferenciados. Ou seja, face a sujeitos de baixa maturidade, o líder deve dar ordens, dirigir e especificar o que deve ser feito. Face a indivíduos que não sabem e não querem assumir responsabilidades, o líder deve vender a solução para o problema, persuadindo-os. Face a colaboradores que sabem, mas não querem assumir responsabilidades, devem ser estimulados e chamados a participar na tomada de decisões. E sempre que os subordinados sabem que estão dispostos a assumir responsabilidades, o líder deve delegar, podendo ser vistos até como futuros líderes, desde que, ajustado ao grau de maturidade dos subordinados, qualquer um destes estilos de liderança pode ser eficaz. A visão organizacional exige o envolvimento de todos os atores da organização. Assim, na década de 80 surgem as teorias de liderança carismática, transformacional e transacional. Estas novas teorias partilham o líder carismático, isto é, certos traços do líder, tais como autoestima, profundas convicções, eloquência, estabilidade ou instinto, tentem aumentar-lhe o carisma, gerando assim entusiasmo e elevada identificação com o líder por parte dos seguidores, fazendo com que estes o aceitem sem reserva, nutrindo até por ele valores de estima e obediência. Assim, líderes carismáticos ou transformacionais são líderes que, através da sua visão pessoal e energia, inspiram os seguidores e têm um impacto positivo nas suas organizações, enquanto que os líderes transacionais exercem influência sobre o que os seus seguidores precisam realizar para atingir os seus objetivos próprios e os da organização, ao mesmo tempo que os motivam a fazer mais do que originalmente esperavam fazer, criando assim um sentimento de valor nas tarefas executadas e instigando a autorrealização. Deste modo, os líderes transformacionais carismáticos são eficazes em situações de revitalização de organizações em declínio ou em processos de profunda mudança, mas por outro lado têm dificuldades na manutenção da rotina, pois o líder pode acabar desmotivado e assim dificilmente vai motivar os seus subordinados. Peço desculpas, já me alonguei no tempo, mas só em forma de conclusão. Após a análise das várias teorias de liderança, é importante realçar os 3 elementos essenciais e transversais ao processo de liderança, que são os líderes, os seguidores e os aspectos do contexto organizacional, e da sinergia entre estes 3 elementos resulta o alcance dos objetivos da organização em questão. Muito obrigada, professor Bruno, e até à próxima.